Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, pela cruz me amou. Jesus, pela cruz me amou. Seu amor. Pela cruz, Jesus me amou. Pela cruz, pela cruz. Olá pessoal, graça e paz de Jesus, tudo bem com você? Como estão as coisas aí contigo? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa celebração neste dia 17 de janeiro, o culto que vai anteceder a nossa experiência do culto presencial no próximo domingo. Seja muito bem-vindo agora à nossa celebração. Esteja já diante de Deus com o seu coração aberto para poder adorá-lo, glorificá-lo, porque se estamos aqui, temos um único objetivo, que é o de adorar e glorificar o nome do nosso Deus, porque o culto é para Ele.
Durante a semana nós oramos, intercedemos, pedimos e hoje, neste nosso encontro, a gente vai poder colocar diante de Deus um coração agradecido a Ele por tudo aquilo que Ele fez. O culto é para Ele. A única motivação de estarmos aqui neste momento, parados diante de uma tela, não sei se você está aí na sua TV ou no seu celular, no seu tablet. O único motivo de nós estarmos reunidos aqui como comunidade, como corpo de Cristo da IPI de Passo Fundo, é com o objetivo de glorificar e exaltar o nosso Deus, que tem feito tanta coisa por nós, que na verdade já fez o principal por nós, que foi ter entregue Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E eu te convido aqui para nós iniciarmos o nosso culto, a fazermos uma leitura bíblica no Salmo de número 91. Salmo também muito conhecido de exaltação da presença de Deus, do cuidado de Deus. E nessas leituras que fazemos, o objetivo é que você também esteja com o coração atento, os ouvidos atentos àquilo que Deus fala através da sua palavra. E é isso que nós iremos fazer agora. Olha aqui comigo o que diz a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dá ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Graças a Deus pela sua palavra, louvado seja o nosso Deus por ela. Oremos, convido você a orar nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua proteção, pelo teu cuidado. Louvamos o teu santo nome por este momento. Oramos pela vida de cada um que está aqui conosco em adoração ao Senhor, pedindo, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo se manifeste na vida de cada um dos nossos queridos irmãos e irmãs da nossa comunidade, aqueles que nos assistem de fora também. Pai, fica conosco, aquece o nosso coração, que a presença do teu Espírito Santo esteja conosco agora e que a gente consiga se atentar ao Senhor. Tira, Senhor Deus, todo tipo de distração para que a gente foque naquilo que é essencial e principal na nossa vida, que é o Senhor agora, neste momento. Fica conosco, Pai.
para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu gostaria agora de deixar com vocês os nossos avisos, de uma forma bem breve, mas eu gostaria muito que você prestasse muita atenção com relação às orientações com relação ao nosso culto presencial, que acontecerá no próximo domingo, dia 24 de janeiro. Ontem nós realizamos uma reunião de orientação junto ao Ministério de Ação Social e Diaconia com relação a todos os cuidados que precisarão ser realizados na igreja para a adequação deste novo momento em que a igreja vai passar. Portanto, toda a disposição que a igreja tem com relação às cadeiras, com relação à entrada, aos cuidados internos da igreja, o Ministério de Diaconia já foi bem orientado para poder acolher a todos aqueles que quiserem estar ali no templo com total segurança, com o máximo de segurança possível. E aqui seguem algumas orientações para que a gente faça isso caminhar da forma mais tranquila possível, ok? Em primeiro lugar, olha ali, confirme a sua presença com o Jefferson e ali está o WhatsApp dele. Por que isso? De acordo com o decreto municipal, é necessário que hajam, na verdade, foi limitado a 35 pessoas para este tipo de reunião de igreja. 35 pessoas é o nosso limite máximo de pessoas que podem estar dentro do templo na nossa celebração. Então, a princípio, nós, como conselho, escolhemos aqui o irmão Jefferson para que ele acolha essas inscrições. Chegando no máximo de 35 pessoas, o Jefferson já vai controlar esse limite e dizendo para essa pessoa, a 36ª pessoa, que ela participará no próximo domingo. E assim a gente vai fazendo um rodízio. E aqueles que vieram nesse primeiro, né, não virão no próximo domingo. E a gente vai assim sentindo como é que vai ser isso. Bom, vamos analisando cada detalhe com relação ao decorrer dos próximos cultos e das próximas programações que nós tivermos na igreja, tá bom? Então, para que você reserve a sua presença e esteja no templo, será necessário que você confirme a sua presença com o Jefferson, que fará o controle de toda a estrutura de número de pessoas que estará dentro da igreja, ele que terá isso nas suas mãos, tá bom? Esse é o primeiro e mais importante aviso, tá? Se você quiser estar presente no nosso templo, no próximo domingo e em todas as demais reuniões da igreja, você entrará em contato com o Jefferson e ele anotará o seu nome ali e falará para você se ainda teremos vagas para esse próximo domingo, tá bom? Outra questão muito importante, básica, que todo mundo já está seguindo aí há muito tempo, que é com relação ao uso obrigatório da máscara no interior do templo. E aqui vai uma palavra pastoral para você. O uso da máscara tem muitas vezes mais relação com o cuidado com o outro do que comigo mesmo. Porque quando eu uso a máscara, eu deixo de expelir pela minha boca gotículas que podem contaminar outra pessoa. E como cristãos, nós precisamos olhar para o outro como sendo mais importante do que nós mesmos. Esse ato do uso da máscara é um ato de solidariedade, de preservação da vida do outro. E não tem muito a ver com a minha vida muitas vezes, porque eu posso ser jovem, posso ser assintomático, pode ser que eu esteja com o vírus em mim, mas que ele não aparece, né? Os sintomas não aparecem,
Não tenho febre, não tenho falta de ar, não tenho perda de apetite ou de perda de olfato e tudo mais. E posso mesmo assim passar para o outro. Não fique na dúvida. E dentro dentro da igreja, o uso da máscara ele vai ser bem rigoroso, tá bom? A gente precisa também dar esse testemunho para aqueles que são de fora, de que nós, como cristãos, nos importamos com os demais e colocamos as vidas dos outros como sendo mais importantes do que a nossa. Isso é viver o Evangelho também e pode ser uma forma de testemunharmos o amor de Jesus pelas pessoas. Distanciamento social. Dentro da igreja, as cadeiras vão ficar disponibilizadas com um distanciamento de 1,5 m já. Portanto, as cadeiras não podem ser removidas dos seus devidos lugares. Tá bom? O Ministério de Ação Social e Diaconia já está orientado nesse sentido, de que as cadeiras precisam ficar onde estão, para que assim, a título de fiscalização, a título de qualquer outra questão que possa vir a acontecer na igreja, nós estejamos em dia. Na entrada você já entrará, o diácono estará ali, diaconisa, para colocar álcool em gel na sua mão, você estará com máscara e entrará na igreja, tá bom? Outro detalhe, trazer água de casa. Se você acha que vai passar sede nesse período, traga a sua garrafinha da sua própria casa. O nosso bebedouro ele vai ficar desativado para esse período para evitar contaminações, tá bom? O uso do banheiro, ele está ali, os dois banheiros, masculino e feminino, para ser usados. Mas vamos evitar, ok? Pelo menos em Maringá, havia uma determinação para que não fossem utilizados os banheiros, né? Pelo jeito aqui, não há essa proibição em decreto, mas a gente precisa evitar também para evitar contaminações, né? Porque senão depois no outro dia a gente tem que fazer uma limpeza total nesses banheiros para esterilizá-los novamente, tá? Os banheiros claramente podem ser utilizados num momento de necessidade, não há problema nisso, mas é bom nós evitarmos também, tá bom? Último detalhe com relação a essa orientação. O grupo de risco. Você sabe se você é do grupo de risco ou não. Se você tem comorbidades, pressão alta, problemas de coração, diabetes, você sabe, não é? Crianças abaixo de 12 anos e adultos acima de 65, a nossa orientação é para que vocês continuem a adorar ao Senhor e cultuar ao Senhor conosco pela sua casa. Os cultos continuarão sendo transmitidos justamente para este grupo, especificamente pensando em vocês, para que você consiga também acompanhar as nossas celebrações na segurança da sua casa. Se você é do grupo de risco, fique na sua casa, para que assim, logo em breve, você também consiga participar conosco. A gente tem uma preocupação muito grande como comunidade, como igreja, como conselho, com relação à sua segurança. Portanto, evite, né, vir à igreja nesses primeiros momentos. E posteriormente a gente vai se conversando, se visitando, até essa situação normalizar. São períodos difíceis, mas é um período necessário para que passemos por ele e aprendamos com ele também. Tá bom, meus irmãos? Esse é o principal aviso para nosso próximo culto, aí de domingo, dia 24. Tá bom? Eu gostaria, neste momento também, agora, de orar com você, porque nós temos acompanhado aí no noticiário as diversas mortes que estão acontecendo
em Manaus por falta de oxigênio, de pessoas e famílias que estão sofrendo. Eu gostaria sempre de chamar sua atenção para que o nosso coração ele não se acostumasse com a morte das pessoas. Especificamente agora com relação a essa pandemia, onde já passamos aí dos 200 mil mortos no nosso país. E eu quero chamar você agora para a gente orar junto, para que, por esta situação, pessoas estão sofrendo. Alguns de nós, da nossa comunidade, provavelmente perderam alguém próximo por conta dessa enfermidade. Pessoas da nossa comunidade podem estar passando por luto por perder um ente querido. E como corpo de Cristo, como aqueles que choram com os que choram, nós precisamos também ter o coração compadecido. A palavra de Deus muitas vezes nos fala que com o decorrer do tempo, o nosso coração ele tende a se endurecer diante da realidade da vida. E a gente tem que ter cuidado para ser compassivo com as pessoas, assim como Cristo teve compaixão de nós. E eu convido você agora a gente fazer essa oração por toda a situação da pandemia, pelos funcionários da área da saúde, por todos aqueles que sofrem e estão sofrendo de forma mais intensa por conta dessa pandemia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos nos colocar diante do Senhor para dizer que te amamos e te bendizemos. Obrigado porque o Senhor é um Deus de cuidado. E eu quero colocar diante de Ti agora, Pai, a vida destas famílias que estão perdendo pessoas queridas em virtude deste vírus. Que o Teu Espírito Santo seja enviado, Senhor Deus, colocado nos seus corações e haja na vida dessas famílias e pessoas que estão enlutadas neste momento e que sofrem. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com cada um, com cada uma que esteja passando por dificuldades. Oramos também pelos profissionais da área da saúde que muitas vezes têm vivido dias sombrios, tensos, angustiantes, com o coração pesado. Oramos para que o Senhor lhes renove a força, a fé, a esperança, para que eles sejam utilizados aonde quer que estejam como braços do Senhor no cuidado com as demais pessoas. Colocamos, Senhor Deus, a vida e a saúde dos nossos queridos irmãos e irmãs que estão do grupo de risco, pedindo, Pai, que o Senhor os proteja, pedindo que o Senhor os guarde, pedindo que o Senhor esteja com cada um deles, dando também o senso de responsabilidade com relação a esta pandemia. Fica conosco, Pai, ajuda-nos a passarmos por este momento e pedimos em nome de Jesus que este tempo se abrevie, que este tempo passe o quanto antes. Oramos pelas autoridades para que elas sejam utilizadas para a minimização destes impactos, Pai. Que os interesses partidários e políticos fiquem abaixo dos interesses da vida, Senhor. E que as pessoas sejam cuidadas, tratadas neste país como merecem. E que nós, como comunidade, estejamos atentos a isso também, para olharmos para esta situação com o olhar do Senhor e não com o olhar, muitas vezes, partidários, mas com o olhar do Senhor para esta situação. Fica conosco, dá-nos um coração compassivo, um coração cheio de misericórdia para com aqueles que sofrem, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nessa próxima canção, neste próximo hino, seria o momento dos dízimos e ofertas. E nós mesmo assim teremos este momento de dízimos e ofertas porque entendemos que muitos de nós fazem as suas transferências, utilizam o Pix agora também.
O Pix, se você ainda não conhece, é uma forma de transferência bancária entre bancos que não tem custo algum, que é realizada a qualquer momento, inclusive em feriados e domingos. Então você pode se utilizar dessa ferramenta para fazer as transferências dos teus dízimos e ofertas ao Senhor. Temos muitas pessoas que podemos ajudar. Precisamos dos recursos financeiros para fazer com que a expansão do reino de Deus seja realizada na nossa região, ali no nosso bairro, na nossa rua, onde está o nosso templo e na nossa cidade. Entendemos que a igreja tem que ter uma participação muito ativa dentro da sociedade. Por isso estamos sonhando novamente com o resgate dos projetos sociais, com os resgates da ação da igreja junto à comunidade como um todo. E por isso a gente vai precisar de dinheiro. Precisaremos, para isso, da sua contribuição financeira. E diante de Deus, diante daquilo que Deus te dá, a orientação da entrega do dízimo e da oferta precisa aquecer o teu coração com alegria, com gratidão. E enquanto cantarmos essa próxima canção, você poderá assim expressar essa gratidão a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado pelo sustento, obrigado porque não tem faltado pão de cada dia na minha mesa. E vamos também depois interceder por aqueles que estão precisando da nossa ajuda. Tá bom? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Digno é o Senhor, pela cruz dou graças, pelo preço pago aqui, meu pecado suportou por seu amor, graça recebi. Pelo amor dou graças, graças dou. Pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou, me mostrou seu amor e
Senhor, graças te damos pelo pão de cada dia, pelo alimento. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela graça de sermos cuidados pelo Senhor. Oramos por aqueles que sofrem, pelos que estão passando por dificuldades e pedimos que, como comunidade, também estejamos com os nossos pensamentos atentos, com atitudes concretas com relação àqueles que precisam de ajuda. Fica conosco, Pai, dá-nos um coração generoso, agradecido ao Senhor. Utiliza-nos para a glória do Teu nome, através também dos nossos recursos financeiros. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente
não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Quero te convidar agora a meditar na palavra do Senhor e ouvirmos daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite no livro de Ageu. Ageu é um pequeno livro do Antigo Testamento. Vou projetar aqui para a gente, mas se você quiser abrir a sua Bíblia aí na sua casa, fique à vontade. Vamos ler este texto da palavra do Senhor que diz assim: No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas, para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso,
Por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Oremos mais uma vez. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra. Fica conosco. Abençoa a nossa vida agora no entendimento da tua palavra. Nosso coração esteja aquecido e a nossa mente esteja sendo iluminada pela ação do teu Espírito, para assim compreendermos daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu acredito que você, assim como eu, já tenha passado por momentos em que tudo parece dar errado. Nada dá certo, por mais que você se esforce e tente resolver a situação. Eu acho que você já pode ter passado por isso, poderá passar, ou quem sabe está passando por isso neste momento. Eu não estou jogando um agouro em você, não é isso, mas todos passamos por esse tipo de situação em algum momento da nossa vida. O dinheiro não consegue cobrir as despesas. Parece que por mais que você ganhe dinheiro, o dinheiro não é suficiente para pagar as contas, que aliás não param de aparecer e sempre aparece algo. Uma enfermidade aparece e faz com que você tenha que gastar um dinheiro tremendo nisso, mais e mais remédios. Um acidente de carro que acontece justamente quando o seu carro está sem seguro. Nada dá certo e parece que vai piorando cada vez mais. Os negócios não dão certo. Um negócio é fechado e você, no final das contas, leva prejuízo. Um calote inimaginável. No campo familiar, por mais que a gente tente falar, o que você tente falar com os seus filhos, nada surte efeito. Parece que eles não compreendem, não se atentam, eles estão completamente perdidos e desorientados, mas não ouvem a tua voz. O meu relacionamento com a minha esposa ou com o meu marido não vai para frente, não sai do lugar. As conversas vão acontecendo e parece que são palavras jogadas ao vento. O marido não ouve, a esposa não quer saber. Parece que as palavras perdem o valor. Nas nossas comunidades, muitas vezes, como igreja, parece que as pessoas não reagem àquilo que a gente vai falando, e eu estou falando aqui de liderança. A gente vai tentando falar do caminho do Cristo, mas parece que não há reação das pessoas positivamente. É como se tudo que eu fizesse ou faço é em vão e não traz resultado. Independente do que eu faça, independente dos meus esforços, da minha capacidade intelectual, do meu conhecimento, do meu dinheiro, parece que nada faz efeito. É como se tudo que a gente faz é em vão, nada surte efeito. A história do povo de Israel ela é muito interessante porque muitas vezes ela se parece com a nossa própria história. Uma história de obediência e desobediência, uma história de caminhos de vitórias e derrotas, uma história de um povo que muitas vezes parece que ele não vai sair do lugar e às vezes parece assim também a nossa vida. A alternância até mesmo de bons e maus governantes, assim também é o nosso povo. E para compreender melhor essa passagem que nós lemos, porque às vezes parece que ali no texto você está completamente desconexo com aquela realidade, com aquele contexto,
É preciso que a gente veja, portanto, alguns detalhes nesse contexto histórico para que você compreenda melhor esta situação. Jerusalém foi invadida e dominada pelos babilônios perto do ano de 598 a.C. E o povo de Deus foi levado, portanto, cativo e ficou exilado aproximadamente por 50 anos, aí, segundo afirmam a maioria dos estudiosos. E nesse período, precisamente em 586 a.C., o templo de Jerusalém ele foi destruído pelos babilônios. Esse povo foi feito escravo, e eu acredito que um dos maiores desejos que esse povo tinha era de retornar à sua terra natal, porque normalmente é isso que acontece com os seres humanos, o desejo de voltar para aquilo que é seu, para suas raízes, para sua cultura, para sua história. Bom, a questão é que depois de ter retornado do exílio desses 50 anos presos, cativos, depois que esse povo retorna para Jerusalém, eles demoram em torno de 15 a 17 anos para começar a reconstruir o templo que os babilônios haviam destruído. O templo do Senhor em Jerusalém. E logo que eles retornaram do exílio, eles começaram a construir o templo, mas tiveram algumas dificuldades financeiras e com alguns combates com estrangeiros, samaritanos e estrangeiros, que agora habitavam ali em Jerusalém. E simplesmente começam a deixar a obra do templo para trás. Esquecem disso, esquecem dessa importância, deixam de lado. Simplesmente se esqueceram. E eles começam a construir as suas próprias casas. Começam a tomar conta das suas propriedades e dos seus próprios interesses, e o templo continuava lá em ruínas ainda, no mesmo lugar. Esqueceram daquilo que deveria ser prioridade na vida deles. E eu quero compartilhar aqui com vocês 3 lições desse texto que nos ensinam a ser mais atentos e a olharmos a quais devem ser as nossas prioridades. Num primeiro momento, e essa é a primeira lição que eu aprendo nesse texto, é que os nossos atos revelarão se Deus é ou não é prioridade na nossa vida. No verso 4, diz assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? A grande questão é que no período em que esta narrativa ocorre, no texto que a gente leu, o templo ou casa do Senhor era a habitação especial de Deus junto ao seu povo. Deus habitava no meio do seu povo através do templo. Era ali que ele se manifestava, era ali que Deus falava a Israel. Era onde os sacrifícios eram realizados para a expiação dos pecados. Era a ligação entre Deus e os homens. Deus se mantinha conectado com o seu povo através do templo. Portanto, a atitude que esse povo adotasse face ao templo refletia diretamente na atitude que adotava a favor ou não de Deus. A palavra de Deus para o seu povo através do profeta Ageu era mais ou menos essa aqui, aí na simplicidade das palavras. Vocês ficaram no exílio 50 anos, povo. Vocês
ficaram lá e eu sustentei vocês nesse período, apesar de vocês estarem lá presos e cativos. Eu tirei vocês de lá com a minha própria mão e os trouxe de volta para Jerusalém. E agora que já se passam aí 16 anos, vocês, ao invés de reconstruírem o meu templo para que eu possa habitar nele, e eu converse com vocês e esteja no meio de vocês, vocês moram aí agora em casas de fino acabamento, buscando os seus próprios interesses? É isso? É essa a exortação do profeta para aquele povo. Na versão revista e atualizada diz, em vez de casas de fino acabamento, diz casas apaineladas. Na revista e corrigida diz casas estucadas. Na versão católica diz casas confortáveis. Na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, casas luxuosas. Todos os termos aí estão indicando prosperidade e conforto nas suas próprias casas e que a construção dessas casas já estava terminada. A pergunta que Deus faz é, tempo e dinheiro para vocês construírem a casa de vocês, vocês têm, né? Mas a minha casa não pode ser construída, né? Entende o tom da ironia? O problema não era dinheiro, uma vez que eles tinham casas assim. Fica claro para Deus e para nós hoje que a prioridade deles não era construir o templo. Deus não era prioridade para o povo de Israel. Eles adiaram o projeto de Deus para se preocupar com os seus próprios projetos. A falta de vontade do povo de construir o templo revelava a profunda falta de desejo da presença especial de Deus na vida deles. O profeta Ageu, ele está invertendo essa lógica da hierarquia de valores do povo, afirmando que Israel não será Israel se não buscar antes de tudo o reino de Deus. Essa é a primeira lição que eu aprendo. Os nossos atos revelam se Deus é ou não é prioridade na nossa vida. Um segundo ponto, segundo momento que a gente precisa aqui aprender nesta lição, nessa segunda lição, é que a gente precisa aprender com o passado para não cair nos mesmos erros. O verso 5 diz assim, agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. A gente precisa aprender com o passado para não cair nos mesmos erros. E diz assim, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Uma tradução mais literal diz assim, coloquem as suas mentes, coloquem as suas vontades, os seus corações em vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos, diz ali a revista atualizada. O verbo considerar ali, ele tem essa significação de meditar, de olhar com cuidado, pensar com cuidado. Era uma hora ali, naquele momento, do povo fazer uma introspecção diante do Senhor. O desprezo em relação a Deus e o descaso com a obra tinham levado o povo de Deus a quebrar a sua aliança com Deus. Era como se Deus dissesse, olhem os seus caminhos, olhem por onde vocês já pisaram, olhem por onde vocês já caminharam, reflitam sobre quem vocês eram antes de mim, reflitam quem vocês se tornaram depois com a minha presença. Vejam como vocês ficam se eu não estiver no meio de vocês. Olhem o que eu já fiz por vocês. Caiam em si, assim como fez o filho pródigo na parábola do filho pródigo. Caiam em si e vejam quem vocês são com Deus e sem Deus.
Normalmente, quando a gente está longe de Deus, todas as situações parecem ficar imprecisas. A gente já não tem mais certeza de nada. Há muita confusão e a gente não se compreende e não entende o que está acontecendo do nosso redor. E esse era o caso aqui. A distância existente entre o povo afetava os alimentos, a bebida, as vestimentas e o dinheiro do povo. A situação de deixar de reconhecer Deus, a boa mão de Deus nas nossas provações, é bastante comum entre os crentes de hoje. Nós não percebemos os efeitos que o pecado que toleramos na nossa vida ele pode fazer. Nós não percebemos. Isso não quer dizer que todos os desastres que aconteçam se devam a esse pecado, mas que o pecado vai ter sim as suas consequências. E as consequências de nos distanciarmos de Deus não são nada agradáveis. O povo estava colhendo ali aquele momento as consequências desse pecado. E olha o que Deus permitiu que acontecesse. Vai lá no verso 6 comigo. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Esse verso nos mostram que investimentos errados eles produzem resultados insatisfatórios. O profeta usa 5 situações aqui de investimento, todas elas com resultados que não são satisfatórios. Quem semeia muito está colhendo pouco. Quem come não se farta, quem bebe não se sacia, quem se veste não se aquece, e quem recebe salário perde pelo caminho. Porque lá no Salmo 127, verso 1 e 2 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão de dores, pois os seus amados ele os dá enquanto dormem. Por não terem aprendido as lições do passado, o povo estava caindo agora nos mesmos erros. Irmãos e irmãs, meus queridos e minhas queridas, o nosso passado ele precisa nos ensinar a olharmos para frente com atitudes e projetos diferentes, para que não cometamos os mesmos erros. O pastor Hernandes Dias Lopes costuma dizer o seguinte: o passado precisa ser o nosso pedagogo e não o nosso coveiro. Essa é a segunda lição. A gente precisa aprender com o passado para não cometer os mesmos erros. E a terceira e última lição que eu quero deixar aqui com você é que Deus se agrada e é glorificado quando investimos em sua casa. Deus se agrada e é glorificado quando investimos em sua casa. Subam um monte para trazer madeira, diz o verso 8. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Para que eu me alegre e seja glorificado. Para que eu me alegre e seja glorificado. Na construção do primeiro templo, idealizado por Davi, houve uma atitude oposta à atitude que eles estavam adotando agora naquele momento. Davi, quando planejou fazer o templo, ele desejava realizar o melhor para Deus. E eles, ali naquele momento, estavam pensando em fazer o melhor para si mesmos. Davi colocou Deus e sua casa em primeiro lugar. Eles estavam colocando a si mesmos e as suas casas em primeiro lugar.
Quando o templo construído por Salomão foi consagrado, Deus afirmou ter escolhido aquele lugar ali para habitar. Deus tem prazer em habitar no meio do seu povo. Por isso que ele se agrada da sua casa. O povo estava usando madeiras nobres para embelezar com requinte e luxo as suas próprias casas, ao mesmo tempo que abandonava a casa de Deus. E era devido a essa ganância, a esse egoísmo, a essa falta de prioridade, que o céu retinha o orvalho, que Deus estava fazendo vir a seca. A seca sobre as colheitas de Judá era a maldição de Deus sobre a agricultura. E estava relacionada diretamente com a fidelidade do povo e a sua aliança. A palavra destruída, ruínas, no verso 9, soa como a palavra hebraica seca. Elas são muito parecidas foneticamente, que é usada aqui. Destruída, ruínas e seca são palavras muito parecidas. E Ageu brinca com essa semelhança do som para mostrar que a seca era a resposta de Deus para a negligência do povo para com a sua casa. Agora, no entanto, Deus ordena o povo para subir o monte, trazer a madeira e edificar a casa. E muitas vezes não entendemos que enquanto estamos correndo atrás das nossas próprias coisas, o Senhor está esperando algo diferente de nós. Aquele povo estava ali esperando algo diferente, fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Quando o homem reconhece a sua real situação, quando ele se volta para o Senhor, o Senhor começa a mostrar o caminho para nós, o caminho para a nossa própria libertação. É através deste monte da comunhão com Deus que tudo começa a se transformar na nossa vida. Tragam madeira, a palavra de Deus. Tragam madeira. Deus usa essa madeira para fazer a edificação do seu templo. E esse trazer a madeira tipifica o ser humano indo em direção a Deus. Estou indo em direção a Ele. A partir daí o Senhor começa e passa a morar no nosso coração. Por causa de uma ordem dele mesmo, porque Ele nos quer para si. Ele nos quer de volta. Ele nos quer glorificando a sua essência, a Ele mesmo. O ser humano passa, a partir desse momento, a entender que a razão da vida dele é servir ao Senhor no monte, trazendo madeira para a constante edificação da sua obra. Naquela época, e aí eu aqui já estou indo para a conclusão, para os meus finalmente, Deus se manifestava, como a gente já viu, e se relacionava e fazia habitação unicamente no seu templo, numa construção concreta. Só que eu quero ler um trecho da palavra de Deus com você, que ele se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, que diz assim, a partir do verso 9. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês também são o edifício de Deus. 3:16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Irmãos e irmãs, nós somos a habitação de Deus. Nós, povo remido pelo sangue do Cordeiro, somos o verdadeiro santuário do Espírito Santo. Somos a morada do Senhor como corpo do Cristo.
graças a Cristo que morreu na cruz, para que pudéssemos experimentar a presença de Deus em nós. Estevão, o primeiro mártir cristão da história, ele, no seu discurso, quando iam lhe tirar a vida, disse: o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. E essa pergunta que eu faço para nós, neste momento aqui para vocês, como é que está essa construção da presença de Deus no seu coração, em você? O que tem sido prioridade para nós? Normalmente, o que nós fazemos primeiro é prioridade. O que nós estamos fazendo em primeiro lugar? Nós estamos iniciando este novo ano de 2021 com muitas expectativas, mas se nós não reconhecermos os erros do passado, o nosso afastamento de Deus no passado, nós não vamos conseguir dar passos novos para a construção de um novo templo de Deus em nós. As nossas atitudes vão nos mostrar, primeiramente, se nós estamos colocando Deus em primeiro lugar. As nossas atitudes. Como estamos lidando com a nossa vida espiritual? Quanto tempo nós temos tido de oração? Quanto tempo por dia a gente tem se debruçado na sua palavra? Como você tem alimentado essa construção? Como você tem construído isso dentro de você? A verdade é que a gente tem corrido como o povo de Israel para acertar os nossos problemas pessoais, dando ênfase demasiado na nossa profissão. Estamos deixando de lado a comunhão de Deus para depois. A nossa batalha diária é para colocar todos os nossos assuntos em ordem. Você está vendo que eu estou falando só nossa casa, minha casa, meus problemas, minha vida. E a gente está deixando Deus para depois. E como nós temos nos empenhado para trabalharmos com isso. Ainda mais nos dias atuais em que há essa teologia do coach, dessa performance que temos que ter em todas as áreas da nossa vida, pensando numa melhor performance, numa melhor versão de nós mesmos, e estamos deixando que isso nos transforme, nos construa, e não a presença de Deus em nós. O povo de Deus está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo, Ageu 1:2. Mas a sua casa de Deus está vazia, em ruínas. Nós fazemos a mesma coisa, deixa para depois. Amanhã eu começo um tempo de oração com Deus. Amanhã eu deixo programado um tempo para ler a Bíblia de forma programada durante o ano. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso estudar, senão eu nunca vou passar naquele concurso público. E os nossos desejos, as nossas ansiedades são colocadas em primeiro lugar e nós deixamos de lado a construção de Deus em nós. Ageu 1:4. Povo de Deus, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? E por que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Verso 9. Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. Irmãos e irmãs, a nossa vida só é colocada em ordem quando Deus se torna prioridade. Somente assim a vida deslancha
Somente assim as coisas ficam menos difíceis, as coisas começam a acontecer, as coisas ficam mais fáceis. Nós temos vivido um tempo muito difícil nas nossas comunidades. Nós vivemos numa crise de espiritualidade cristã. Fazer adolescentes, crianças, jovens a ter gosto pela presença de Deus está muito difícil. Você sabe do que eu estou falando. Como incentivar uma geração a querer estar aos pés de Cristo? Como fazer isso? Se nós mesmos que estamos aqui agora, com o bastão que nos foi passado pelos reformadores e por todos os cristãos que vieram antes de nós agora temos que ter a obrigação de incentivar as pessoas a colocar Deus em primeiro lugar. Nós precisamos tomar essa atitude primeiramente. A Bíblia deixou de ser alimento espiritual. O relacionamento, ele só é experimentado quando nós estamos aflitos e necessitados, precisando dele somente, em última instância. Mas louvado seja o nosso Senhor, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso, porque é Ele que deseja estar conosco. Ele quer intimidade e habitar em nós, porque Ele diz: vão agora até as montanhas, tragam madeira, construam um novo templo e eu ficarei com este templo muito contente e alegre, eu vou ser glorificado nele. Subam, tragam madeira. Apesar do nosso pecado, apesar de nós buscarmos outros caminhos, ele ainda diz: construam de novo o templo, eu dou essa chance para vocês. Eu vou ficar contente demais. Mas isso vai exigir esforço de nós, porque a caminhada para a subida, para trazer essas madeiras, exige disciplina, esforço pessoal. Subam as montanhas. Deus merece ter o devido lugar nas nossas vidas. O desejo do meu coração, a minha oração e a oração para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para nós cristãos, é que a gente faça o que esse texto está pedindo para o povo e que isso fique no nosso coração. Façam de mim prioridade, diz o Todo-Poderoso. Parem de correr atrás de outras coisas e me busquem em primeiro lugar. Tenham atitudes que revelem que eu sou prioridade na vida de vocês. Aprendam com o passado, não cometam os mesmos erros. Voltem para mim, fiquem nos meus caminhos, porque eu me alegro com isso. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós queremos aprender com os nossos erros do passado e estar diante de Ti a todo momento, cada vez mais. Pai, em nome de Jesus, que as nossas atitudes reflitam que o Senhor é prioridade. Coloque esse desejo no nosso coração, Pai, de subir, de buscar a madeira, de nos esforçarmos, de nos disciplinarmos para termos momentos com o Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, para que a gente coloque o Senhor como prioridade na nossa vida. Fica conosco, aquece o nosso coração com o desejo que este ano de 2021 seja um ano em que haja uma maior proximidade e construção do templo do Senhor em nós, como comunidade, como corpo de Cristo. Teu Espírito Santo esteja a todo momento nos mostrando este caminho e nos exortando a buscarmos o Senhor. Para a glória do Teu nome, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor do Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma semana abençoada para você, com a presença do Todo-Poderoso na sua vida, em nome de Jesus. Até mais. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro